Olá, amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Sejam todos bem-vindos e abraçados pela vibração dessa casa, que neste momento adrenta o nosso, que acalenta os nossos corações e vem nos trazer muitas instruções e esclarecer o Evangelho através da doutrina espírita. E, antes de iniciarmos as nossas reflexões, eu gostaria de contar para vocês uma historinha que está nessa obra de Chico Xavier, pelo espírito de Meimei. E Meimei traz pequenas histórias sobre cada parte da oração que Jesus nos ensinou. E a parte escolhida é a tentação do repouso, em que Meimei assim escreve: no campo de lavoura, grande quantidade de vermes desejava destruir um velho arado de madeira, muito trabalhador, que lhes perturbava os planos, e em razão disso, certa ocasião se reuniram ao redor desse arado e começaram a dizer a ele: por que não cuidas de ti? Estás doente, cansado. Afinal, todos nós precisamos de algum repouso. Liberta-te desse jugo terrível de lavrador. Pobre máquinas, quantos martírios te submetestes? O arauto escutou, escutou e acabou acreditando em tudo aquilo que eles estavam dizendo. Ele era tão corajoso e nem sentia mais o leve incômodo nas duras obrigações, mas começou a se queixar. Queixou do frio da chuva, do calor do sol, da aspereza das pedras e da umidade do chão. Tanto clamou e chorou, implorando descanso, que o antigo companheiro concedeu-lhe dias de folga, lá no campo, no milharal. Quando os vermes viram que o arado estava parado, uniram-se em uma grande massa, atacou-o sem compaixão. Em poucos dias, o arado estava apodrecido, crivado de manchas, de feridas e de buracos. O arado gemia e suspirava pelo socorro do lavrador, sonhando com regresso às tarefas alegres e iluminadas do campo. Mas era tarde. Quando o prestimoso amigo voltou para utilizá-lo, era simplesmente um traste, inútil. Essa é a historinha. Que possamos refletir e que, acima de tudo, nessa fábula, que ela faça sentido todos os dias da nossa vida. Porque o tema da reflexão de hoje é uma carta de Paulo: desperta tu que dormes. Né? Nós estamos muito acostumados a ouvir essa frase em todos os lugares, né? E é uma frase muito bonita que nos chama para esse despertar. E nos chama a ter atenção a tudo que está ao nosso redor e principalmente ao nosso pensamento. Nessa historinha, nós temos os vermes que estavam ali influenciando aquele trabalhador, o arado, né? Uma fábula. Mas quais são os vermes que estão adentrando aqui em nossos pensamentos? O que eles estão colocando? E Paulo, na sua missão grandiosa de divulgação do Evangelho de Jesus, de trazer o bom ânimo para todos nós, de deixar registrado mensagens e cartas que nos esclarecem, que nos conectam com Jesus e com o Pai. A carta de hoje é Efésios, capítulo 5, versículo 14. Ela também foi estudada na semana passada. Assisto aqui no YouTube a palestra do Aloísio, em que ele traz um outro ponto de vista de Emmanuel. A doutrina espírita tem essa mágica, né, de nos esclarecer. Então, hoje, dando continuidade, né, Paulo assim escreve: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Né? Em algumas tradições na Bíblia, nós vamos ter o Cristo te iluminará. Mas quando ele começa essa carta, o Paulo, ele coloca: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, já nos trazendo um convite, uma chamada para a gente imitar. Não é para ser. A gente confunde muito: eu tenho que ser Deus. Não.
nós temos que imitá-lo. E o que é imitar? Buscando no dicionário, né? Imitar é reproduzir fielmente, é inspirar-se em. Então, nós vamos reproduzir aquilo que Deus nos inspirar no Pai, não naquele que vos fala aqui neste momento, porque nós somos seres humanos em caminhada, em progressão, em evolução. Então, somos imperfeitos, por isso não devemos nos inspirar em pessoas, mas nos inspirar no Mestre, em Jesus, que nos leva ao Pai. Em tentar imitar o Pai, tentar reproduzi-lo. Como? Pelo nosso trabalho, pelo nosso dia a dia, perdoando, amando. É o que ele coloca como filhos amados. Nós somos filhos amados por Deus. Diante de qualquer dificuldade, pode ter certeza, o amparo divino está ali. Vamos aqui então fazer um miudinho dessa passagem. Lembrando que a gente tem o miudinho aqui no Centro Espírita Augusto Silva, toda sexta-feira, às 19h30, lá na sala 2. Quem puder comparecer será muito bem-vindo. Como que funciona? Nós pegamos a passagem e a gente vai estudando minuciosamente. A passagem aqui, desperta tu que dormes. Qual referência dentro da Bíblia que a gente pode estar associando a esse trecho? Nós vamos lá em Isaías, lá no Antigo Testamento, bem antes de Paulo. Isaías, o profeta, né, muito conhecido porque ele trouxe muito da vida de Jesus, ele trouxe a profecia. Ele coloca assim, capítulo 60, o primeiro versículo. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo em ti. Então, é bem próximo daquilo que Paulo nos trouxe. Em algumas traduções, o levanta-te está dispõe-te. Então, a gente está disposto a nos levantar, a trabalhar, a continuar irradiando a nossa luz. Ela já está aqui. Por isso que ele fala, e a glória do Deus vai nascendo em ti. Ela foi plantada quando todos nós fomos criados. E agora ela precisa nascer, florescer, irradiar. Levanta-te dentre os mortos. Quando Paulo escreveu isso, tem uma carta para Efésios também, no capítulo 2, no primeiro versículo. Ele coloca assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? Ofensas é aquela palavra que atinge a honra, a injúria, aquilo que realmente ofende a nossa dignidade. E pecado é errar o alvo. Nós temos um planejamento, né? Nosso planejamento reencarnatório, mas diante das circunstâncias, diante da nossa ilusão, a gente acaba saindo do foco, errando o alvo. E aí a gente está mortos, nós estamos mortos em todo essa multidão de ofensas e do nosso alvo. Mas aí Paulo ainda fala, em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Será que mudou muito da época de Paulo para hoje? Será que até hoje nós não estamos andando segundo a planeta, da multidão, da sociedade em que estamos vivendo, do grupo de pessoas em que convivemos? Será que a gente não continua nessa caminhada? Porque nós temos que parar, refletir e observar, porque, de acordo com Paulo, nós estamos mortos. A gente está adormecendo tudo aquilo que está dentro de nós para poder atender o que está ao nosso redor, principalmente a nossa carne. É necessário evangelizar a nossa matéria. Nós estamos aqui para isso também. Os nossos pensamentos, vamos lembrar da historinha do Meimei? Se o arado não tivesse permanecido firme, né, não tivesse atendido aqueles instruções, vermes, ele não teria se machucado e se tornado um traste inútil. Então, a que nós estamos dando acesso? Quais portas do pensamento estão abertas ou abrindo
Porque o nosso pensamento, ele é uma ferramenta poderosa. É como brinco, né? Um plano de galho em galho, e a gente tem que ter disciplina com ele, dominá-lo, para mantermos vivos. E o último pedacinho da carta de Paulo, e o Cristo te esclarecerá, né? Há uma passagem que se associa será de Lucas, no primeiro capítulo, versículo 79, em que ele coloca assim: para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Achei isso tão bonito, porque Jesus veio exatamente para isso. Nós estamos assentados à beira da estrada, já quase que no leito de morte, de inação, entregues a isso, as trevas, e o Cristo vem para direcionar os nossos pés para o caminho da paz. Por isso ele diz: eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. Então ele veio nos ajudar a caminhar na paz. Então, nessa carta de Paulo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará, nós podemos tirar três palavras muito importantes para a reflexão de hoje: dormir, o morto, e ilumina ou esclarece. Né? E o que significa essas palavras no nosso dicionário? Nosso dicionário mesmo de português, para poder nos ajudar a compreender. No dicionário de português, a palavra dormir, o verbo dormir, nós vamos encontrar estado natural de descanso inconsciente de inação orgânica, né? Então, naquele momento em que o nosso corpo está em repouso, seja durante o dia, quando a gente tira um cochilo, ou à noite, quando a gente vai dormir mesmo, se recolhe, todas as nossas atividades orgânicas, elas minimizam, elas não fiquem em inação, né? Elas simplesmente vão minimizar suas atividades, né? Pressão arterial, a frequência cardíaca, tudo aquilo vai se minimizando para a gente poder ter ali o repouso. O cérebro tem as suas atividades, né? Mas tem ali um pouco de inconsciência, um pouco não, bastante inconsciência, né? E realmente não está em contato com o que está acontecendo aqui, mas como o espírito ainda está conectado ao corpo, qualquer chamado ele rapidinho retorna. Outro significado para dormir: deixar de lado, abandonar, esquecer. Ah, eu esqueci esse livro dentro da gaveta. Eu durmo. Este livro dormiu na gaveta, né? Ele está esquecido ali. E aí? Será que não estamos dormindo diante das nossas potencialidades? Será que não estamos deixando de lado, nos abandonando, dormindo diante de nós mesmos? Mais um significado para dormir: agir sem atenção, descuidar-se. E o dicionário traz bastante interessante: o goleiro dormiu, o adversário fez o gol, né? Então, associando a historinha da meio meio, o arado dormiu, descuidou-se, né? E ali foi atacado. Então, quando a gente se abandona, a gente dorme, né? Perde essa consciência, a gente vai acabar sendo atacado. Então, por isso a chamada o tempo todo e esse convite de Paulo: desperta, ó tu que dormes. E o morto, né? Morto é aquele que deixa de existir. Somos únicos. Existe apenas um de nós aqui no planeta encarnado. Temos homônimos, né? Temos o nome pode ser igual, mas nós somos únicos. Quando nós morremos, quando o corpo morre, a gente deixa de existir aqui, a personalidade deixa de existir, o espírito vivifica. Né? Mas a partir do momento que nós nos abandonamos, nos deixamos, a gente morre, a gente passa de observar a si mesmo. Outro significado é sem cor, sem sensibilidade. Tudo que está ao nosso redor, a dor, a dificuldade, a gente se torna inerte. A gente não reflete, a gente não busca compreender. E aí a gente não busca muito menos auxiliar a si mesmo e nem ao próximo. E aí nós não estaremos imitando o Pai,
como Paulo nos aconselhou, como filhos amados. A gente não vai estar em boa tarefa, a gente vai estar simplesmente ali, inerte. E é muito triste uma pessoa que não tem sensibilidade, que não tem cor, que não olha para o lado e percebe as dores do próximo, olha apenas para as suas dificuldades, às vezes nem observa a si mesmo. E o iluminar e esclarecer? No dicionário, ele traz aí irradiar luz, ou encher-se de luz. E aí eu fiquei imaginando todo o trabalho do Cristo, né, de Jesus, trazendo essa luz, clareando para nós, nos enchendo de luz. Olha essa figura, né, de Jesus nos encher de luz, né, porque nós já temos, só que a gente escondeu, e aí é o momento da gente irradiar. Mas Jesus tem esse toque de nos encher de luz. Mas e nós podemos encher o próximo de luz? Sim. Aquele que está na sua dor, na sua dificuldade, e a gente ali acolhê-lo com um olhar, com um bom dia, com uma mensagem instantânea, de qualquer forma, a gente pode estar enchendo outro de luz, indicando um livro, indicando um bom áudio, né? Então, se conectar até mesmo com essa casa, por isso que quando a gente sempre inicia, a gente deseja esse acolhimento, então, que o nosso lar se enche de luz com a espiritualidade da casa de Dr. Augusto Silva. Olha que lindo isso. O Evangelho nos traz isso. Outro significado, tornar mais claro. E ele traz o exemplo, a explicação iluminou um texto complicado, trouxe instrução. Nós temos aí o evangelho que por séculos foi mal interpretado e compreendido por todos nós. E aí nós temos a doutrina espírita que vem iluminar, vem esclarecer, vem dar luz a todos os ensinos de Jesus. Só que não adianta ele fazer todo esse trabalho se nós não nos despertarmos. E pensar em despertar, vamos lembrar uma frase de Leon Denis. Desculpa. Lembrando que toda segunda-feira nós estamos estudando Leon Denis no modo virtual. Estamos finalizando a obra No Invisível. Mas quando estudamos o problema do ser e do destino da dor, é uma frase que ele coloca para a gente. Na planta, a inteligência dorme. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Então, estamos no exato momento de nos conhecer, de tomar posse das nossas potencialidades e trabalhar em evolução, trabalhar com o Pai, trabalhar para o bem, porque toda a trajetória, né, nos outros reinos já passou. É momento da gente permitir que tudo isso se encaminhe. E Emmanuel, quando estuda na obra Pão Nosso, né, essa obra aqui, Pão Nosso, é o capítulo 68. Ele intitula Necessário Acordar. Né? Ele já inicia esse estudo colocando que muitos, quando estudam o cristianismo, os escritos de Jesus, né, eles relatam muita dificuldade de compreender e aplicar os ensinos de Jesus. Encontram apenas textos obscuros e ficam ali somente em discussões inúteis, né? E eles ficam inquietos, protestam e rejeitam o pão divino, pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Então, com a desculpa de não compreender o evangelho, não coloca em prática, mantém-se iludido, mantém-se dormindo, né, pelas coisas da terra e simplesmente vai permanecer morto. Por que estão assim? Emmanuel coloca: esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanece dormindo. Vigia nas faculdades superiores. Ou seja, todos nós estamos dotados das faculdades superiores, mas enquanto
estivermos dormindo, deixado de lado, esquecido das nossas potencialidades, a gente não vai estar compreendendo os ensinos de Jesus. Nós não estaremos acessando tudo isso. Então, não adianta ter uma doutrina muito bem embasada como o Espiritismo se a gente permanecer dormindo. Se a gente não deixar de lado a nossa personalidade e acessar a nossa individualidade e agir. Ele ainda coloca, na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa são relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. Quem parou para imaginar que diante de um versículo como este de Paulo poderia resultar em duas palestras, duas reflexões tão grandiosas que farão transformações internas? O Evangelho é isso. Esse é o verdadeiro milagre do Evangelho. O milagre de dar compreensão, de iluminar a vida em cada um de nós. Porque todos nós temos potencialidades, virtudes, temos em nossas mãos o suficiente para agir. O Evangelho, ele não está dedicado só para os sacerdotes, para os protestantes, para nós que estamos aqui conduzindo reflexões. Não, ele é acessível para todos. A palavra de Jesus é para todos, independente de classe social, de instrução. Ele é para todos. Só que é como o Emmanuel está falando, o coração não adere dormitando. A gente tem que acordar, tem que analisar. E essa é a base da doutrina espírita. A razão, perguntar, questionar, analisar cada situação, cada frase. No Centro Espírita Augusto Silva, para quem não sabe, nós temos o Clube do Livro, que todo mês traz uma obra, seja ela lançamento ou não, mas toda a obra, ela passa por uma equipe antes, em que é feita ali a leitura, é feita uma análise, verificando se é uma boa obra, que vai estar trazendo uma leitura edificante e, acima de tudo, esclarecendo e nos transformando moralmente. Então, é um trabalho que acontece aqui nessa casa, acontece em muitas casas do Brasil, né? Mas olha a importância de ter esse estudo, de ter essa análise, porque vai estar influenciando e agregando muitos corações. Muitos estão adormecidos na dor, muitos estão entregues nas trevas do sofrimento e precisa desse acalento. E esse acalento ele tem que ser muito bem levado, iluminado. O Emmanuel ainda coloca assim, grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através da circunstância de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, fala-se em fé, fala-se em espiritualidade, a qual se respirasse na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pelas correntes incessantes do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo se esclareça. Então, não vamos mais permanecer dormindo e ser rolado, como Emmanuel está colocando aqui, ser rolado no turbilhão dos acontecimentos. Chega, vamos acordar, perceber que tudo está certo, mas que precisa também da nossa ação. E que esse despertar não seja tão doloroso, não seja por meio de tanto sofrimento. E como fazer isso? Emmanuel coloca para a gente, a criatura precisa indagar a si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina,
faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Então, sempre questionar onde nós estamos, qual que é o nosso objetivo, qual que é a nossa motivação para continuar essa atividade ou essa tarefa. Nós já saímos do reino animal, nós não somos mais leões que precisam permanecer na caça pelo alimento, não precisamos disso. Nós temos que tomar posse de nós mesmos, como foi colocado aqui por Paulo em Efésios, não atender às vontades do pensamento, analisar esses pensamentos. A espiritualidade de luz, ela nunca impõe nada, ela simplesmente traz sugestões, né? O mal não, o egoísmo não, o orgulho não. Eles vão estar sempre impondo. É como aconteceu com o arado. Os vermes foi ele, ó, colocando na cabeça dele, tá cansado. Quanto sofrimento você passa. Olha que tristeza a sua vida. Não dê acesso a esses pensamentos. Nunca, nunca dê acesso. Para um minuto, faça uma oração. Peça ao mentor espiritual que te inspire. E lembra da carta de Paulo. Que sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Todos nós somos amados pelo Pai. Então não há nada sem propósito, não há nada sem objetivo. É apenas necessário parar, refletir e perguntar. E analisar a nós mesmos. Porque aqui dentro de nós, como nós ficamos muito tempo dormindo, a gente abandonou e esqueceu. E aí a gente tem que parar agora, analisar, olhar a beleza que está aqui, esperando se irradiar nessa luz. Jesus o tempo todo está estimulando a nossa mente, mas a gente ainda permanece anestesiado por esse convencionalismo da nossa terra. A gente precisa despertar. Não estou querendo dizer que a gente tem que se desligar de todos os nossos grupos de amigos, pessoas. Não, não é isso. Até porque nós temos a lei de sociedade. É necessário essa interação. Tanto que tivemos a pandemia, o isolamento físico, né? Mas muitas ferramentas, como o YouTube, grupos de reuniões virtuais, tudo isso foi aumentando, né? A tecnologia, ela aprimorou. Por quê? Porque é necessário ter essa interação, é a lei da sociedade. Mas é analisarmos como estamos nesse grupo de pessoas. Vamos voltar às perguntinhas de Emmanuel, né? O que faz, o que deseja, a que propósito atende, a finalidade que se destina. Seja no trabalho, no lar, no esporte, nos amigos, em todos os lugares, vamos perguntar isso. Porque se estamos lá, nós temos algo a fazer com Jesus, com amor. E André Luiz, na obra Caridade, capítulo 33, intitulado Acordemos, André Luiz nos traz também um passo a passo para a gente estar acordando. Ele coloca assim: a gente gosta muito de examinar as consciências alheias, né? Identificar os erros, a fraqueza do nosso próximo, educar os filhos dos vizinhos, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar um caminho reto e paciência para o nosso próximo, para quem chega em sofrimento. A gente tem palavras assim na ponta da língua, mensagens a ser distribuídas, né, a todo instante para o próximo, né? Mas a gente acaba se distraindo de nós mesmos, a gente acaba fugindo de lição que nós temos que aprender aqui, compreender aqui, e esquece da nossa tarefa também. E aí ele fala que a gente se ausenta do estudo de nós mesmos. Então, nós temos aí diversos estudos, mas será que estamos aplicando todos esses estudos a nós mesmos? Será que estamos buscando tirar todas as camadas que nós colocamos dentro de nós para que resplandeça a imagem do Pai?
O estudo serve para isso, né? Só que a gente não pode ficar distraído e esquecer. E ele fala que nós esquecemos de aplicar os princípios superiores. E aí estamos simplesmente cegos do nosso mundo interior. Por isso que Jesus, quando esteve aqui, ele falava: o reino dos céus está dentro de vós, está dentro de cada um de nós, não precisa buscar lá fora. O externo, ele facilita, sim, essa compreensão, esse acesso, né? A doutrina espírita, o que seríamos sem todos esses conhecimentos, sem esse aparato, sem essa ajuda para acessarmos? E para finalizarmos, André Luiz coloca: despertemos a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas, para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa, sem proveito à nossa vida, porque o infortúnio maior de todos para a nossa alma eterna é aquele que nos infacilita quando a graça do alto passa por nós em vão. Então, que estejamos sempre atentos às oportunidades divinas e, acima de tudo, aos ensinamentos do Pai. Que estejamos sempre à disposição do trabalho, porque a vida nos oferta a todo minuto, a todo instante, toda essa tarefa. E vamos usar o nosso pensamento para manter a vibração e o trabalho incessante, porque é através dele que fazemos boas conexões, que produzimos bons materiais para a espiritualidade usar. Então, que possamos ser úteis, ferramentas da disposição do trabalho com Jesus. Hoje e sempre, muita paz. Que estejamos sempre conectados com o Pai, com Jesus e agradecendo sempre o doutor, o patrono da nossa casa, doutor Augusto Silva. Muita gratidão, muita paz. E assim seja.